Capítulo 11. Força capacitadora. Por meio da expiação de Cristo, o homem é capacitado a obedecer. A expiação é o ato capacitador de Deus. E.M. Bounds. Há muita controvérsia doutrinária a respeito da graça de Deus e a devida aplicação na vida cristã. Vários pregadores e mestres parecem limitar a ação da graça somente ao passado, direcionando-a somente aos pecados já cometidos. É quase como se a graça divina pudesse apenas consertar o que foi estragado, mas não tivesse nenhum poder preventivo de, após a conversão, dar poder ao homem para vencer o pecado. Precisamos enxergar a graça de Deus com força capacitadora para viver em obediência e santidade. Na carta de Tito, Paulo enfatiza que a mesma graça que se revelou trazendo salvação aos homens também nos ensina a viver uma vida separada do mundo e do pecado. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa. Nesta era presente enquanto aguardamos a bendita esperança. A gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele se entregou por nós a fim de nos redimir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Tito 2, verso 11 ao 14. Graça não é permissão para pecar, como alguns parecem insinuar. Ao contrário, é a provisão divina para libertar as pessoas do pecado. A mesma graça que salvou o homem também o ensina acerca de como deve ser sua conduta após a conversão. As palavras de Paulo a Tito notoriamente instruem que devem ser feitas renúncias. O pecado e o mundo devem ser definitivamente deixados para trás. Uma vida de retidão, piedade e sobriedade precisa ser vivida. Esta é a obra completa da graça. Como disse Max Lucado, a graça é a voz que nos chama a mudar e assim dá-nos o poder de sermos bem-sucedidos. Jacó Armínio, falando a respeito da graça, pontua isso com clareza. Ela evita tentações, auxilia e concede socorro em meio às tentações, sustenta o homem contra a carne, o mundo e Satanás, e nesse grande conflito concede vitória ao ser humano. Ela levanta outra vez os que são vencidos e estão caídos, firmando-os e dando-lhes nova força, além de fazer com que sejam mais cuidadosos. Essa graça inicia a salvação, provendo-a, aperfeiçoando-a e consumando-a. Entretanto, e infelizmente, muitos têm propagado uma graça que apenas cobre os pecados, mas não nos liberta dele. Anunciam uma graça que livra o homem da condenação do pecado, mas, em contrapartida, negam ou ignoram que ela também livra do poder do pecado. Não podemos, de forma alguma, aceitar essa depreciação da graça. Uma das definições da graça é favor imerecido. Trata-se de algo que não envolve o mérito. O homem não pode ser salvo por si mesmo, nem por suas obras, tampouco por mero esforço. A graça divina se faz necessária para conduzir o homem a um lugar que ele jamais chegaria sozinho. Isso é indiscutível, mas por que temos sido levados a acreditar que isso se aplica unicamente à experiência inicial da conversão? Nós precisamos da graça de Deus para tudo, do início ao fim da jornada cristã. Aliás, vale lembrar que Cristo afirmou: sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. João 15:5. Seria deliberadamente contraditório ao ensino do nosso Senhor e Salvador acreditar que após o novo nascimento não mais necessitamos da graça divina. Paulo, escrevendo aos irmãos de Corinto, afirmou: não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nosso próprio mérito, mas a nossa capacidade vem de Deus. 2 Coríntios 3:5. Ele focava nesse versículo a capacitação para o exercício do ministério. Entretanto, constatamos nas Escrituras que a capacitação divina é para todos os aspectos da vida cristã. Para suportar adversidades, necessitamos da graça, como o Altíssimo declarou a Paulo: a minha graça te basta. 2 Coríntios 12:9.
A palavra grega traduzida nesse versículo para basta é arqueo, e seu significado é estar possuído de força infalível, ser forte, ser adequado, ser suficiente, defender, repelir, estar satisfeito, estar contente. A Nova Versão Internacional empregou a expressão minha graça é suficiente a você, enquanto a Nova Versão Transformadora optou por minha graça é tudo de que você precisa. A graça também é vista nas Escrituras como capacitação para a obra do ministério. Paulo declarou que lhe foi dada a graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, Efésios 3:8. Também afirmou, e a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo, Efésios 4:7. O contexto relaciona tal afirmação aos dons ministeriais apresentados no versículo seguinte, Efésios 4, do 8 ao 11. Aos coríntios, depois de ser chamar de o menor dos apóstolos, Paulo atesta, mas pela graça de Deus sou o que sou, e sua graça para comigo não foi inútil. Antes trabalhei mais do que todos eles. Contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. 1 Coríntios 15:10. Semelhantemente, os dons que recebemos de Deus são uma manifestação de sua graça. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Romanos 12:6. Hebreus mostra que pela graça podemos servir a Deus de modo agradável. Hebreus 12:28. Pedro escreveu: cada um exerce o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus e suas múltiplas formas. 1 Pedro 4:10. Tais palavras indicam que os dons que nos são dados para servir os outros procedem da graça. Igualmente, para servir à progressão da vida cristã, a santificação, necessitamos da preciosa graça divina. A capacitação celestial se faz necessária, como já afirmamos, para cada aspecto da vida cristã. O apóstolo Paulo reconhece que seu andar em santidade e sinceridade não foi produzido por sua própria capacidade ou habilidade. Este é o nosso orgulho, a nossa consciência dá testemunho de que nós temos conduzidos no mundo, especialmente em nossos relacionamentos com vocês, com santidade e sinceridade, provenientes de Deus, não de acordo com a sabedoria do mundo, mas de acordo com a graça de Deus. Segundo aos Coríntios 1:12. Necessariamente a graça deve ser vista como uma força capacitadora. É uma fonte de socorro para o homem. Thomas C. Oden, em seu tratado de carismologia, afirmou que o ensino cristão clássico da graça sustenta e empodera o caminhar diário da fé e pontuou: em uma cultura de ritmo acelerado, solitária e que se esforça para autoelogio, a boa nova da graça é uma fresca de brisa de alívio. É como ganhar um parceiro de ajuda inesperado em uma batalha colossal, cujo resultado era duvidoso. Descobrir o antigo ensino da graça é mais como ser descoberto do que descobrir. Esta geração tenta entender a responsabilidade moral sem aquilo que a capacita. Quanto mais tentamos autonomamente iniciar um imperativo moral interior, mais ele se torna pó e cinza em nossas mãos. Com a ausência da graça, a tarefa de crescimento espiritual torna-se uma busca frenética por estratégias inovadoras. Tentamos manufaturar o crescimento espiritual enquanto deixamos escapar a própria graça que o capacita. Queremos produzir resultados sem uma prontidão para receber ajuda através dos meios disponíveis de graça, oração, escritura, estudo, sacramento e amor servil praticante. Tony Cook afirmou que a graça nunca será uma permissão divina para fazer aquilo que é errado. Graça é a capacidade divina para fazer aquilo que é certo. A graça divina empodera o homem para a obediência, como vimos no capítulo anterior. Outro aspecto dessa capacitação é que ela nos ajuda a vencer a tentação da desobediência. Acerca disso, Jacó Armínio escreveu: em seu estado de descuido e pecado, o homem não é capaz de pensar, nem querer ou fazer por si mesmo o que é realmente bom, pois é necessário que ele seja regenerado e renovado em seu intelecto, afeições e desejos, e em todos seus poderes, por Deus, em Cristo, por intermédio do Espírito Santo, para que possa ser corretamente qualificado para entender, estimar, considerar,
desejar e fazer aquilo que realmente seja bom. Quando ele é feito participante dessa regeneração ou renovação, considero que, estando liberto do pecado, ele é capaz de pensar, de querer e fazer aquilo que é bom, mas ainda não sem a ajuda continuada da graça divina. Trono da graça. O autor da Epístola de Hebreus faz menção do trono da graça e do auxílio que vem dele. Hebreus 4,16. Contudo, antes de examinar o texto, é fundamental entender o contexto. Acerca dos filhos de Israel, Hebreus termina falando que eles não entraram no descanso de Deus. A causa? Incredulidade. Hebreus 3,19. Não boicote divino. Eles não deixaram que a palavra fosse unida à fé no coração. Hebreus 4,2. Com esse exemplo em mente, o escritor nos adverte de não seguir o exemplo. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha corações perversos e incrédulos que se afaste de Deus vivo. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês sejam endurecidos pelo engano do pecado, pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que, de fato, nos apegamos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Hebreus 3, verso 12 ao 14. A advertência revela que a responsabilidade de não deixar que o coração se endureça pelo engano do pecado é nossa, não de Deus. De acordo com as Escrituras, envolve esforço da nossa parte. Portanto, esforcemo-nos para entrar nesse descanso, para que ninguém venha a cair, seguindo aquele exemplo de desobediência, pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, junta e medula, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Hebreus 4, verso 11 ao 13. É interessante como a Bíblia fala do esforço humano e da graça divina combinados. Um não exclui necessariamente o outro. Mesmo dependendo da graça divina, devemos cooperar com ela. Devemos fazer a nossa parte. É importante lembrar que não estamos falando apenas da conversão, mas também da caminhada cristã. Detalharei melhor esse princípio no capítulo apropriado. Depois de afirmar que a razão do esforço é que ninguém caia, o autor salienta que a palavra de Deus é viva e eficaz, penetra profundamente e é apta para discernir os propósitos do coração. Que propósitos são esses? O versículo 13 diz que tudo está visível aos olhos de Deus, a quem prestamos conta, o que indica a existência de algo que o homem poderia querer esconder, os maus propósitos de seu íntimo. Em concordância, encontra-se a afirmação do Senhor Jesus, pois do interior do coração do homem vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Marcos 7, capítulo 21 ao 23. Entendido o contexto de que o esforço humano deve se aliar à graça divina para que o homem não ceda às suas próprias fraquezas, emerge o fator trono da graça. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça, com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento de necessidade. Hebreus 4, verso 14 ao 16. Jesus é apresentado como sumo sacerdote, que se compadece das nossas fraquezas, porque justamente essa virtude é destacada no texto bíblico para destacar a visão de Cristo, homem,
que foi tentado em tudo, embora sem pecado. Ele conhece plenamente as lutas e fraquezas da carne com as quais temos que lidar. É importante frisar que essa compaixão não provém apenas de sua onisciência divina, mas também da identificação proporcionada por sua experiência humana. Essa verdade concorda com o que o apóstolo João testemunhou acerca dele. Não precisava que ninguém lhe desse testemunho a respeito do homem, pois ele bem sabia o que havia no homem. João 2,25. É esse entendimento sobre o caráter compassivo do Salvador que introduz a ideia do trono da graça. Para uma compreensão ampla, é necessário analisar à luz da tipologia bíblica, bem como do contexto histórico e cultural, o que a palavra trono comunica. Trono é assento de reis e governantes. As pessoas normalmente apenas se aproximam de um trono para uma audiência ou para apresentar uma causa a ser julgada. Na Bíblia, essa figura remete a juízo, como quando Cristo descreve a si mesmo sentado no trono de glória para julgar as nações. Mateus 25:31. O mesmo pode ser visto no juízo do grande trono branco, em Apocalipse 20, verso 11 e 12. Portanto, na própria tipologia bíblica, trono indica juízo. Contudo, o trono da graça, ao qual devemos nos achegar para acessar socorro e misericórdia, contrasta com o juízo. O propósito não é oferecer julgamento aos que lutam contra o pecado, mas graça. O objetivo não é condenar, mas ajudar os que são tentados. A aproximação a esse trono não causa receio e pode ser feita confiantemente. Onde está o trono da graça? A uma oração de distância. Ele também se manifesta na palavra e pelo Espírito Santo. A questão é que está disponível a todos aqueles que precisam de ajuda. Não para os totalmente santos, mas para os que querem vencer a luta contra seus próprios maus desejos, contra suas fraquezas. Quem se assenta nele é um rei compassivo, que sabe exatamente o que é ser tentado e está pronto a socorrer os que também são. Temos que nos esforçar, mas jamais sozinhos, porque temos acesso ao trono da graça, e essa graça nos basta. Segundo aos Coríntios 12:9. E.M. Bounds, voz profética singular acerca da oração do século XIX, abordando a química explosiva da obediência à palavra somada à oração, atesta: se qualquer um reclamar que a humanidade sobre a queda é muito frágil e impotente para obedecer a esses elevados mandamentos de Deus, a resposta adequada para isso é: por meio da expiação de Cristo, o homem é capacitado a obedecer. A expiação é o ato capacitador de Deus. Aquilo que Deus opera em nós, na regeneração e por meio da agência do Espírito Santo, outorga graça capacitadora suficiente para tudo o que é exigido de nós sob a expiação. Essa graça é suprida sem medidas, em resposta à oração. Portanto, ao passo que Deus dá a ordem, Ele, ao mesmo tempo, está comprometido em nos dar toda a força necessária à nossa volição em graça, alma para cumprir sua demanda. Isso sendo verdade, o homem não tem desculpas para sua desobediência e é decisivamente censurável pela recusa ou pelo fracasso em assegurar a graça necessária, por meio da qual poderá servir ao Senhor com reverência e temor piedoso. Luta contra o pecado. Certa ocasião, ouvi alguém afirmar que se um cristão está lutando contra o pecado, ele não sabe quem é em Cristo. Discordo totalmente. Trocaria essa afirmação por: se a pessoa está acorrentada pela prática do pecado, ou mesmo se é seguidamente vencida por ele, então certamente ela não sabe nem quem é em Cristo, tampouco aquilo que lhe pertence. Não se deve confundir tentação com prática do pecado. A tentação é a provação do desejo que, por sua vez, pode ser controlado. O pecado é a consumação do desejo que não foi dominado.
Entendida essa distinção, pergunto: existe uma vida cristã sem luta contra o pecado? Não. É possível que um crente em Jesus, neste momento, antes da glorificação final, nem sequer seja tentado? Claro que não. Até Jesus foi tentado. E isso porque ele não tinha a mesma natureza caída com a qual nascemos. Adão também pode ser incluído, pois quando foi tentado e pecou, ainda não tinha natureza adâmica. Se a palavra de Deus cita explicitamente que tal luta contra o pecado existe, como dizer o contrário? A boa notícia é que é possível vencê-la, muito embora seja inegável a realidade desta batalha. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunha, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquilo que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Hebreus 12, verso 1 ao 4. A versão Almeida revisada e atualizada diz que o pecado nos assedia com tenacidade. A tradução brasileira optou pela expressão o pecado que se nos apega. A versão internacional preferiu pecado que nos envolve. A nova versão transformadora, pecado que nos atrapalha. A nova Almeida atualizada fez uso do pecado que tão firmemente se apega a nós. Todas revelam que precisamos lidar com a questão do pecado como um problema a ser vencido. No versículo 4, todas as versões também trazem exatamente a mesma ideia de luta. Como alguém pode dizer que não há luta contra o pecado? Por outro lado, questiono: é possível vencer a luta contra o pecado? Claro que sim. Contamos com recursos para vencer, porque a graça divina é a força capacitadora. É preciso, porém, ressaltar o fato de que ela oferece mais que perdão a pecados que já foram cometidos. Vai além, muito além, uma vez que nos capacita a nem sequer pecar. Não pretendo diminuir a importância da purificação dos pecados. Pelo contrário, louvo a Deus pelo perdão que está em Cristo. Contudo, a graça faz mais do que apenas perdoar. Ela provê recursos divinos para vencer a tentação e não precisar chegar à queda. É possível vencer as tentações? Claro que sim. Há uma solução divina. O propósito do trono da graça não é apenas reerguer dia após dia os crentes que vivem uma espécie de tropeço recorrente. É possível cortar o mal quando ainda é um intento. Quando a Bíblia fala de encontrar socorro em ocasião oportuna, a que se refere? Que socorro é esse? É apenas o ato divino de perdoar aquele que já pecou? Não. A aproximação ao trono deve acontecer a fim de receber misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Hebreus 4,16. Primeiramente, recebemos misericórdia e graça para, quando for necessário, em ocasião oportuna, utilizarmos ambos para socorro. Ou seja, a ajuda vem antes da queda. Ainda que haja misericórdia posterior a quem dela não fez uso. O projeto de Deus não é apenas levantar repetidamente o homem caído, é ajudá-lo a evitar a queda. Por isso, a advertência. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. 1 Coríntios 10:12. Concordo plenamente com a declaração de Charles Swindoll. A graça desperta, estimula e fortalece a nossa capacidade de vencer o pecado. Ele acrescenta: assim que realmente entendermos a libertação que a graça nos dá, podemos passar longos períodos de nossa vida sem pecar ou sentir vergonha. Sim, podemos. E por que não?
porque o pecado assumiria domínio sobre nós. Quem disse que não podemos fazer outra coisa senão ceder a ele? Que coisa mais antibíblica! Como você vê, a maioria de nós está tão programado em relação ao pecado que esperamos que ele aconteça. Erramos ao desenvolver nos cristãos a mentalidade de derrota para o pecado em vez de ensiná-los como eles podem ser capacitados pelo favor divino para vencer o pecado. Nós os preparamos apenas para a queda, não os treinamos para andar em vitória. Wisdom denuncia que desenvolvemos desde o início da fé a mentalidade errada dos novos convertidos. O autor o exemplifica tão acuradamente que vivemos a necessidade de compartilhar suas exatas palavras em vez de mera resenha. É como eu pegar a chave do meu carro e entregá-la a um filho adolescente que acabara de tirar a carteira de habilitação e dizer: agora deixe-me lembrá-lo que você vai bater o carro. Assim, a primeira coisa a fazer é memorizar o número do telefone de seu agente de seguros. Desse modo, quando sofrer um acidente, você terá certeza de que vai ligar para o número correto. Mas aqui está a chave. Espero que você goste do passeio. Que conselho mais esquisito e negativo. Contudo, é exatamente isso que fazemos com os crentes novos. Ouça, você tem que saber que vai pecar. Portanto, é preciso ficar realmente atento. Memorize 1 João 1,9, ok? Assim, quando pecar, você saberá o que fazer. Como é raro, se é que isso acontece alguma vez, que os novos crentes ouçam algo como: sabe de uma coisa? Você não precisa mais servir ao pecado. Você pode realmente viver vários dias sem ele, talvez uma semana ou mais. A razão é que você tem um novo mestre, Cristo. E sabe o que mais? Você tem um grande poder aí dentro de você, um que nunca teve antes, chamado Espírito Santo. Você tem um conjunto de chaves chamado Escrituras. Assim, quando girar a chave correta na ignição, você poderá desfrutar uma vida que nunca teve antes. Pode haver momentos em que você vai sofrer um acidente. Haverá momentos em que você vai realmente pecar. Quando isso acontecer, deixe-me dizer como lidar com isso. Mas lembre-se, isso não é normal. Isso é a exceção. A boa notícia é que você está liberto dos velhos mestres por causa de Cristo. A graça nos libertou. Fomos libertos. Assim como Hebreus 4,16, há outro texto que fala desse tipo de ajuda e quando ela é disponibilizada. Não sobreveio a vocês tentações que não fossem comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas, quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que possam suportar. 1 Coríntios 10:13. Quais lições esse versículo ensina? Pelo menos 3 podem ser destacadas. A primeira lição é que a tentação é humana. As tentações não são demoníacas, mas humanas. Em outras palavras, não são sobrenaturais, mas naturais. Tiago afirmou que cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Tiago 1,14. Embora a Bíblia denomine Satanás como tentador, Mateus 4:3 e Tessalonicenses 3:5, isso se refere mais à capacidade que ele tem de instigar o nosso próprio desejo do que produzir em nós um desejo que não existia anteriormente. Dessa forma, a tentação é humana, ainda que instigada pelo diabo. A segunda lição é que não seremos tentados além do que podemos suportar. O texto sagrado afirma que Deus é fiel e não permitirá que sejamos tentados além da nossa capacidade de resistência. Em outras palavras, a tentação não é insuportável, ela pode e deve ser vencida. Jamais ultrapassará o nosso limite de resistência.
Isso significa que nenhuma tentação será mais forte do que a nossa capacidade de dizer não ao pecado. A terceira lição é que Deus proverá livramento para suportar a tentação. Apesar de a tentação ser humana e não transpor o nosso limite de resistência, ainda assim, não estamos sozinhos nessa luta. Podemos contar com a ajuda celestial. O texto diz com toda clareza que Deus proverá livramento. Portanto, há auxílio divino à nossa disposição. A tradução brasileira diz que Ele proverá um meio de saída. Já a Nova Versão Internacional fala acerca de um escape. Tiago, irmão do Senhor, declarou: quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Tiago 1,13. Deus não tenta ninguém, e isso é fato. Já vimos que a tentação é humana e o maligno apenas instiga o desejo do homem. No entanto, há uma ação divina na tentação, que obviamente não é para favorecê-la, mas para dissipá-la. O mesmo Jesus que venceu as tentações e o pecado, lembrando que ele fez isso como homem e não como Deus, nos ensina como alcançar a provisão divina para vencer. Na chamada oração do Pai Nosso, Cristo nos instruiu a orar: e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Mateus 6,13. Depois, no jardim do Getsêmani, voltou a dizer aos discípulos: vigiem e orem, para que não caiam em tentação. Mateus 26,41. As duas declarações de Cristo são preventivas e têm o propósito de evitar o pecado. Apesar de ser nossa a responsabilidade de dominar os desejos da carne, o Pai Celestial decidiu nos auxiliar, empoderando-nos com a sua graça, a fim de podermos resistir às tentações com a sua ajuda. Isso é maravilhoso. Entretanto, conheço poucos cristãos que realmente oram para não cair em tentação. Muitos deixam para orar somente depois que caem. A maioria parece não entender ou não consegue acreditar nessa força capacitadora para uma vida de santidade. Os mandamentos divinos foram dados para serem obedecidos. Por isso, a transgressão deles é o que constitui pecado. O pecado não é definido como o desejo da carne, mas como a quebra da lei de Deus. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. 1 João 3,4. Uma vez que a nossa natureza carnal se tornou pecaminosa, então seus desejos normalmente manifestam inclinação à rebeldia contra Deus e suas leis. Portanto, quanto o desejo carnal fala mais alto e escolhemos agradar a Ele, não ao Senhor, é aí que pecamos. A graça, porém, nos capacita a negar os anseios da carne, antes mesmo de virarem pecado, para obedecer aos preceitos de Deus. Somente a graça pode nos levar a uma resposta de obediência. John Bevere compartilhou como entendeu esse conceito em Kryptonita. Na sequência de seu testemunho de libertação, também compartilha um dado interessante que prova o desconhecimento dos cristãos acerca da capacitação disponível na graça. Inspire-se com as palavras de Bevere e volte a acreditar. No início da minha vida cristã, eu tentava repetidamente viver santo e falhava várias vezes. Eu ficava frustrado, para dizer o mínimo. Então descobri a graça de Deus. Descobri que a graça é a capacitação imerecida de Deus que nos dá a habilidade de fazer o que não conseguimos fazer sozinhos. Eu não conseguia me libertar da pornografia e de outros hábitos pecaminosos. Mas quando descobri a graça de Deus, pude andar em liberdade e crer e cooperar com ela. Porém, há um fato triste. O nosso ministério fez uma pesquisa há alguns anos. Fomos a uma variedade de igrejas representando uma série de correntes doutrinárias e denominações. Entrevistamos mais de 5.000 cristãos nascidos de novo em todo o país. Pedimos aos participantes que dissessem 3 ou mais definições da graça de Deus.
O resultado da pesquisa mostraram que quase todos associam a graça de Deus à salvação, ao perdão dos pecados, a um presente imerecido e ao amor de Deus. Essa notícia era boa, mas o resultado trágico foi que menos de 2% desses cristãos sabiam que a graça é a capacitação de Deus. A realidade é que não podemos receber nada de Deus a menos que acreditemos, e não podemos acreditar o que não sabemos. Se aproximadamente 2% dos cristãos sabem que a graça de Deus nos capacita, então mais ou menos 98% dos cristãos estão tentando viver santos por conta própria, o que é impossível. Frustração, derrota, depressão, condenação e culpa certamente estão inclusos nesse cenário. A nossa estratégia de ensinar uma graça que acoberta, que omite a graça, que capacita, tem fechado a porta e trancado a fechadura. A multiforme graça de Deus. O problema de alguns, ao tentarem definir a graça de Deus, foi tê-la limitado apenas a partes do que ela é. A graça não é algo que se define de forma simplista. O apóstolo Pedro nos exortou a sermos bons despenseiros da multiforme graça de Deus. 1 Pedro 4,10. A palavra multiforme por si só já fala muito. Indica algo que tem várias formas. A palavra empregada nos originais na língua grega é oikilos, um adjetivo usado com o seguinte significado: várias cores, multicor, de vários tipos. A Nova Versão Internacional traduziu esse versículo da seguinte forma: administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Outras traduções optam pelo uso de variada graça divina. Não se trata, contudo, de várias graças, e sim da expressão variada da mesma graça divina. Resumindo, a graça não é uma só coisa. Tanto seu significado como sua operação são abrangentes. Cabe aqui uma declaração de Charles Swindoll. O que exatamente é a graça? Ela está limitada ao ministério e à vida de Jesus? Você vai se surpreender ao descobrir que Jesus nunca usou essa palavra. Ele simplesmente a ensinou e, igualmente importante, ele a viveu. Além disso, a Bíblia nunca nos dá uma definição em uma única frase. Embora a graça apareça em todas as suas páginas, não apenas a palavra em si, mas numerosas demonstrações dela. Portanto, não me atreverei a tentar estabelecer definições rápidas e resumidas da graça de Deus. Limito-me aqui a chamar a atenção para a multiforme graça. Quando falamos da salvação, por exemplo, podemos dividi-la, falando do espaço do tempo, em pelo menos 3 etapas: aquilo que se dá antes, durante e depois da conversão. Encontraremos a manifestação da graça divina em cada um desses eventos. Se examinarmos apenas um dos aspectos, então o resultado inevitavelmente será que não compreendemos a graça como um todo. Mas, se ao analisarmos cada um desses diferentes aspectos, entenderemos que eles são distintos e, ao mesmo tempo, complementares, será possível discernir a abrangência da atuação da graça. A título de exemplo, mencionamos as definições que John Wesley empregava a respeito dos diferentes aspectos da graça. Ele empregava termos diferentes para tentar explicar aspectos distintos da mesma coisa. Ao referir-se à ação divina do Criador para com todos os homens, o fundador do metodismo utiliza o termo graça preveninte para falar de como começa a manifestação da graça no caminho da salvação. Ele ensina ainda que a salvação é levada adiante pela graça convertente, em referência ao arrependimento daqueles que se curvam à ação da graça em um nível mais profundo do que o primeiro. Contudo, ao referir-se à salvação proveniente dita, o grande avivalista fala de graça justificante. Após a conversão, o evangelista inglês ainda apontava para a graça santificante, para distinguir as duas últimas. Wesley explicava: na justificação somos salvos da culpa do pecado e reconduzidos à misericórdia de Deus. Na santificação somos desatados e libertos do poder e da raiz do pecado
e novamente firmados, segundo a imagem e semelhança de Deus. Tanto a experiência como as Escrituras atestam que essa redenção se realiza tanto instantânea como lentamente. Agostinho, bispo de Hipona, que pode ser considerado o precursor do calvinismo, entendia a graça por muitos aspectos: graça preveniente, suficiente, eficiente e cooperante. Jacó Armínio, por sua vez, também admitia várias ações ou operações da graça. Que não se confunda, porém, o reconhecimento dos aspectos específicos de funcionamento da graça com diversidade ou com fragmentação dela. O próprio Armínio comentou acerca do tema. A graça, então, é uma só em essência, mas varia em seu modo. Uma no princípio e no fim, mais variada em seu progresso, passos e meios. Uma quando considerada como absoluta e em geral, mais duas quando interpretada de maneira relativa e particular, pelo menos com respeito a assuntos opostos e distintos. A nossa intenção não é tentar rotular os diferentes aspectos da graça, embora também não seja contrário a esse tipo de auxílio dático. Concentro-me apenas em destacar o fato de que há aspectos distintos. O Criador, por sua própria obra, está sempre tentando chamar a atenção do homem para ele. Salmos 19:1, Atos 14:17 e Romanos 1:20. Quando consegue tal atenção, também provê recursos que auxiliam o ser humano no processo de arrependimento. Romanos 2:4. A própria justificação é classificada nas Escrituras como expressão de graça divina. Romanos 3:24. Não diferente das primeiras, a santificação também está relacionada com o favor divino, segundo aos Coríntios 1:12. Ao enxergar o quadro completo, devemos evitar a ênfase em apenas um ou alguns desses aspectos. Não pretendo detalhar a manifestação da graça antes nem durante a conversão, até porque escrevemos especificamente às pessoas que já passaram por essas duas etapas. O que fazemos com o propósito de auxiliar os que desejam entender e desfrutar a graça disponível depois da conversão. Acredito que, se compreendermos a graça transformadora que nos auxilia na progressão de um nível de glória a outro, na conformação com a imagem de Jesus, segundo aos Coríntios 3:18, e entendermos como cooperar com ela, avançaremos na frutificação que temos a responsabilidade de manifestar. Caso você esteja se questionando se realmente leu cooperar com a graça, eu digo que sim. Não pactuo com o conhecimento da graça irresistível. Prego a interação com a graça. Entendo ser essa uma chave importantíssima para a vida cristã. Por isso, proponho-me a elucidar essa afirmação nos próximos capítulos, para somente depois de estabelecer esse fundamento prosseguir no tratado do processo de santificação.